Bem com vocês? Bom, vindo aqui para fazer uma live com a Thaís. O tema de hoje, heranças invisíveis. E aí, você tem heranças invisíveis? Bom dia, Ana, tudo bem, meu amor? Bom dia, Thaís, tudo bem? Vou fazer os convites aqui e aí eu já vou trazer a Thaís, né, para que a gente possa ir entregando para você esse material que foi preparado onde nós vemos verdades maravilhosas. Bom dia, Thaís, tudo bem? Bom dia, Andressa. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Ouvindo bem. Hoje madruguemos. Sem imprevistos. E, né, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe. O Instagram vai se acostumando com a ideia, né? Porque antes nós não fazíamos tanto. Agora, eu espero que isso se torne um padrão para nós aqui, nós possamos, né, fazer essas entregas. E Sim. aí, Thaís, como que tá? Tudo bem, graças a Deus. Eu correndo bastante aqui, estou preparando uma mentoria presencial, online, de análise corporal aí, para os terapeutas poderem identificar algumas potencial, né, nos pacientes aí, também alguns medos, sem mesmo eles abrirem a boca. Uau! E aí poder intervir, né, com a área psicanalítica, podendo fazer as perguntas certas, como terapeuta também podendo acolher as pessoas na necessidade de cada traço, né? Então eu vejo que é um ganho gigantesco para a gente como terapeuta. Fez muito bem para mim e eu quero propagar esse conhecimento e estou aqui. Fiquei até mais tarde preparando algumas coisas, vai ser top. Bom, enquanto eu vou mandando os convites aqui, tá, vai se apresentando aí. É sempre bom a gente se apresentar, porque sempre chega pessoas novas. Então, nós precisamos que vocês nos conheçam para que vocês queiram caminhar conosco, quem sabe se tornar nossos clientes, né? E em outros projetos que a gente vem caminhando também, para que Sim. vocês tenham conhecimento. Fala aí, tá? Quem é você? Quais suas formações? Andressa, só um minutinho. Parece que está baixo o seu áudio. Não sei se para mais alguém, a Ana que está aí com a gente, está baixo o volume da Andressa, ou é só aqui para mim. Tá no máximo. Vê se melhora. Melhorou? Não, Não melhorou. mas se alguém tiver aí na live puder dizer para a gente se o áudio da Andressa está bom, Peraí que eu vou fazer os convites, aí qualquer coisa eu coloco o fone, tá? certo. Então, posso me apresentar? Pode, por favor. Eu sou Thaís Ferraz, né? Vocês podem me encontrar nas redes sociais aí, Thaís HJ Ferraz. Eu sou psicanalista, sou analista corporal. Com essas duas ferramentas, eu tenho podido ajudar muitas pessoas que têm chegado até o consultório e tem sido para mim um privilégio muito grande. Em 2019, eu fiz uma transição de carreira. Antes eu era supervisora de produção, trabalhei com equipe, já liderei equipes, também gosto muito dessa área de gestão de pessoas e acabei me encontrando na psicanálise e tem sido assim, além de profissional, tem sido realmente um propósito. Eu passei em 2009 por uma questão de esgotamento emocional muito grande. Fui curada, tive a experiência de ser curada também por Deus em 2012. Então, vivi um processo bem exaustivo, bem doloroso, mas, como a Ângela sempre fala, né? A nossa dor é transformada em propósito. Nós sabemos que Deus não nos chama para viver na dor, mas fazer do nosso deserto como Ele faz, né? Rios no deserto. Então, assim, eu pude, apesar desses momentos que eu vivi, eu encontrei rios no deserto. Foram muitos momentos que eu poderia contar aqui para vocês de quanto Deus ele pôde ser presente nesse momento, que apesar da minha autocobrança ali naquele momento,
ele fazia questão de mostrar que ele estava comigo, que ele não havia me deixado e que ele também estava me assistindo naquele momento de dor. Então, se você está passando por algum momento em que você não vê mais saída, em que você não vê mais esperança, saiba que há um Deus que não te abandona, não te esquece. Há pessoas que Ele coloca no nosso caminho para ser bênção. E nós estamos nos dispondo aqui para sermos canal de bênção para a sua vida, porque um dia também esse mesmo Deus nos encontrou e temos aqui propagado o conhecimento que temos adquirido para que seja bênção também na sua vida e ficamos à disposição, eu fico à disposição, se caso alguém deseje ser consultada por mim ou pela Andressa, né, ser atendida, estamos à disposição de vocês. Bom dia, pessoal que tem entrado aí. Bom dia, Pamela. Muito Também bom está aqui com a receber vocês gente. aqui, né? Muito bom. Melhorou? Melhorou um pouco. Melhorou? Eu coloquei o fone. Qualquer coisa a gente tira, tá? Sim. Bom, bom dia, bom dia. Quem tá chegando aí, né? É um prazer receber vocês. Hoje nós resolvemos madrugar, porque a gente faz em cada dia um horário para que nós consigamos alcançar pessoas. O objetivo é sempre de fazer uma entrega de qualidade para você. Estava lendo o material aqui que a Thaís tão maravilhosamente preparou, né? E assim, é muito importante essa conexão que nós temos. Então, conhecer a Thaís é importante, então eu já quero deixar para você o convite para seguir a Thaís, para que então você tenha acesso às entregas dela. Ela posta sempre material, sempre muito cuidadosa com isso. E ela tem esses trabalhos, né? Ela não fala, mas ela também é supervisora de atendimento, né? Então ela não fala, eu falo mesmo, entendeu? Ela é uma excelente psicanalista. Então, cumpre aqui a gente dá crédito a quem tem crédito de fato. Eu sou Andressa Dias, né? Sou psicanalista também, formada em administração, recursos humanos, coach, master coach e psicanálise. Santo Deus, daqui a pouco a lista não vai ter fim. Eu vou ter que fazer aquele jogo do papelzinho para saber o que eu vou falar aqui, né? Mas são muitos anos de experiência com atendimento ao cliente, conexão com pessoas, desenvolvimento humano, gestão de pessoas. E Deus tem nos conduzido para esse lugar na psicanálise, que é uma ferramenta incrível, maravilhosa. E onde nós nos formamos é uma ferramenta que... Olá, Marta, tudo bem? É uma ferramenta que um instituto, através da vida da Ângela e de tantos outros professores, traz para nós com a soma da ciência e a fé. Então, assim, você não vai ser um depósito de informações científicas, não. Você vai conhecer a ciência, você vai compreender a ciência e você vai ver que toda a ciência aplicada ali, ela tem um respaldo na fé que nós cremos, na palavra do Senhor. Inclusive, eu tenho um grupo que está aqui no meu perfil, se você não me segue, já me siga, que está fixado, inclusive, nos meus 3 primeiros posts, onde eu convido você que quer fazer psicanálise a entrar para esse grupo, para que quando sair a nova turma de psicanálise, que é para sair, você ser o primeiro a receber o link para fazer a sua inscrição, tá bom? Bom, e nós trabalhamos com psicanálise, nós temos aqui o objetivo de trazer clareza para você em coisas que talvez você só vive e não pensa sobre elas, né? Porque às vezes a gente passa a vida carregando coisas que a gente nem sabe que carrega, achando que na verdade nós estamos vivendo e reinventando a nossa história quando nós estamos repetindo padrões. Bom, hoje nosso tema, heranças invisíveis. E, gente, não estou falando sobre a descoberta de um tesouro num navio naufragado, não. Estou falando sobre heranças invisíveis na sua mente que tem a ver com... Bom dia, a pessoa que está chegando aí. Gente, por favor, nos ajuda. Aperta o coraçãozinho, compartilha, manda para outras pessoas, nos ajude a alcançar vidas, tá bom? É sempre bom. E aí o nosso objetivo é falar de coisas que estão aqui, na sua mente. Porque eu não sei se você sabe, mas aqui tem muita coisa. E nós precisamos lidar com tudo isso, nós precisamos descobrir o que tem,
descobrir como lidar e gerar uma possibilidade de um novo rumo, uma nova história, né? Então, eu vou ler aqui um pouquinho, olha só que interessante. Vivemos, vivemos tentando ser homem e mulher feito por si mesmo. Acreditamos que somos 100% donos de nossas escolhas. Será? Pensa aí, fala pra mim. Gente, ó, vamos fazer um combinado? Por favor, vão comentando, coloquem perguntas, participem da live. Não é um monólogo meu e Thaís. É um Sim. diálogo. Nós queremos e precisamos que vocês participem, tá bom? Até mesmo pra gente saber se a gente faz mais desse, mais de outro, que você precisa. Fale conosco, por favor. Então, Aham. assim, ó, muitos de nós vivemos sob o mito da self-made, que fala? Self-made? Self-made. Made, não falo inglês não, gente. Eu sou igual a minha mentora, não falo inglês. Aquela ideia, aquela ideia de que eu me fiz sozinho e que sou o único dono das minhas escolhas. Será? Na psicanálise, sabemos que ninguém nasce do nada. Nós somos um livro que já começa a ser escrito antes de nascermos, nas páginas das histórias de nossos pais e avós. Você já parou para pensar nisso? Fala aí, Thaís, para nós, qual é o problema que nós estamos apontando hoje? A verdade é que a gente é um fiozinho nessa teia, como se fosse uma teia aí, né? Nós temos ali a nossa árvore, né, genealógica, que traz ali o nosso sobrenome, que traz ali as histórias da nossa família, né? E inconscientemente, se a gente não trouxer a consciência das histórias dos nossos avós, né, ali dos nossos pais, e não parar para pensar sobre padrões, né, a gente acaba inconscientemente, tá? O que é o inconsciente? A gente tem sempre ali o desenho, né, da ponta do iceberg é um problema, mas o que realmente é a raiz, né? Então, daquele iceberg ali, aonde está o restante daquele iceberg, naquele profundeza do mar ali, como aquele Titanic, né? Tão grande, visualizou aquele iceberg e falou, não, é só um pedacinho, não. Existe uma estrutura abaixo, né? Então, o problema é que às vezes a gente tem uma lealdade que é invisível. Por isso que a gente tratou o tema como heranças invisíveis. Porque às vezes a gente vai vivendo, vai tocando a vida, e de repente ali existem pessoas que falam, puxa, já estou no segundo, no terceiro relacionamento, no quarto relacionamento, no quinto. Eu só me relaciono com pessoas que me fazem mal e outras coisas mais que a gente vai tratar aqui, mas esse é o problema, quando a gente não traz a consciência, quando a gente não conhece a nossa história e a história dos nossos pais, dos nossos avós, em muita coisa a gente pode estar repetindo e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. É legal a gente trazer aqui, Thaís, que assim, nós estamos falando de pais e avós porque normalmente é o tradicional, né? É o A tradicional. família é Isso. tradicional, né? Avós, pais, filhos, né? Porém, nós temos heranças também de pessoas que foram responsáveis por nossas criações. Isso, bem lembrado, Andressa. Né? Então, Isso é assim, por exemplo, verdade. porque nós somos moldados pelo ambiente. Sim, sim. Então, assim, por exemplo, eu fui criado por uma tia. Eu fui criado, né? Assim, então você precisa pensar. Tem uma série que eu assisto que o psicólogo fala, ele trata uma moça que desenvolveu um toque por conta da tia. Olha só. Então, essas heranças vêm, tá? Então, atente. Não fui criado por pai e por mãe, essa live não serve para mim. Serve sim, fica aqui, por favor, você vai compreender que é para você, tá? Qual Sim. é o nosso objetivo, né? Queremos ajudar você a identificar padrões e entender que honrar sua família não significa repetir o sofrimento delas.
Nossa, Andressa e Thaís, eu repito o sofrimento que alguém ou alguém da minha família passou inconscientemente. Você Sim. pode fazer isso. E nós queremos te conscientizar através da quebra do ciclo de repetição, né? Com a consciência e a importância da análise com pessoas preparadas. Nesse caso, nós estamos nos apresentando para vocês aqui para te dar esse suporte. Aí, Thaís, me fala, o que a psicanálise quer dizer com heranças invisíveis? É, parece às vezes ser um mistério, né? Mas aí a gente passa a vida toda e às vezes a gente repete algumas leis que acabam se tornando leis dentro da nossa vida, né? Aí a gente colocou aqui algumas coisas que a gente ouve, tá? Os registros nossos estão nos ouvidos, nos olhos, no sentir, tá? Então, assim, ninguém é de confiança. Será que alguém já ouviu isso algum dia? De uma pessoa que cuidou de você ou que esteve próximo, né? O ambiente, a gente está falando de um ambiente nos molda, né? Dinheiro não dá em árvore. E o que será que pode levar essa herança, né? Homem nenhum presta. O que será que pode acontecer com isso, hein? Ou você tem que ser o melhor para ser alguém? Ou às vezes aquela questão de, a gente é pobre, mas é honesto. Quer dizer que rico, então, todo rico é desonesto? Então, são algumas coisas aí, heranças que a gente, às vezes, não é uma vez só que você ouviu várias vezes, A vida várias, toda, a infância várias. toda, em todos os lugares, de pessoas diferentes, com a mesma linha de raciocínio. E olha só, então, ficou guardadinho lá. O que que a psicanálise traz? O inconsciente, aquilo que está guardadinho lá, escondidinho, e ali durante o atendimento, a sessão, a gente vai conversando sobre a sua vida, né? Você vai falando, nós vamos falando algumas perguntas que podem te levar a esse lugar, né? Então, nós, como terapeutas, fazemos esse processo, porque, Andressa, muita gente chega e fala assim: que eu vou falar na sessão? Ah, eu não tenho nada para falar. Mas a gente, como profissional, a gente estuda da maneira como trazer essa abordagem de forma leve, de forma que você se sinta acolhida de você poder falar sobre algo. E sempre respeitando o seu ritmo. Isso é muito interessante, porque isso nos diferencia da IA. Respeitando o seu ritmo, porque se você colocar lá na IA o que você quer ouvir, o que você quer ver, né? Ela vai falar. Só que talvez você não esteja preparado para ouvir aquilo que ela tem para falar ali. Ler, né? No caso. E aí? E depois, como você processa toda aquela verdade que foi trazida ali à tona? É onde pessoas têm recorrido a IA e têm tido problemas de ansiedade ainda maiores. Então, assim, gente, estamos aqui também para trazer essa consciência, só um parênteses, né, Andressa? Mas, Muito enfim, importante. o problema é, no caso aqui, que essas verdades que ouvimos, né, que são das pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes a criança ela não tem filtro, ela não tem. E ela pega aquilo como uma verdade, porque está se repetindo, ou às vezes, né, Andressa, no caso aqui, homem nenhum presta, ou mulher sempre quer dominar, coisa do tipo. Vamos pegar esse exemplo. Aí acontece uma determinada coisa, que é um abuso, por exemplo. É um acontecimento, não é? Que reforça essa frase: homem não presta, homem só pensa sobre aquilo, e vai reforçando. Então, a importância da gente trazer o contexto como um todo, a nossa história, tudo aquilo que a gente viveu, para que a gente possa entender no lugar que nós estamos hoje. Olha o que a Vânia escreveu. Meu esposo ouviu quando viajava de trem. Não vá, aquele vagão é de rico. E era um vagão qualquer. Ele custou viajar em outra classe. Você vê?
que a gente precisa analisar aqui? O que a pessoa traz, né? Claro que, assim, as pessoas, Thaís, elas não trazem nada querendo nos ferir, querendo nos machucar. Não. Todas as informações e falas que as pessoas trazem vêm carregadas de uma verdade que elas tomaram como verdade, muitas vezes também herança de outras pessoas, e Sim. que são carregadas das suas emoções, pensamentos e sentimentos. Então, uma verdade de uma pessoa tem história, tem emoções e muitas crenças. E aí, nós passamos pela vida com isso sem ter consciência, muitas vezes sem filtrar. E o nosso objetivo aqui é que você venha aprender a filtrar. E que você venha para um lugar seguro. Por quê? Na análise, eu não sei, já aconteceu com você, Thaís, alguém falar assim, ah, mas isso que eu vou te falar é bobo? Já teve um caso assim que era. Falei, gente, isso daqui não é bobo, isso foi um insight que ela teve ali que mudou completamente a visão dela sobre Exato. aquele assunto. Então, na psicanálise, a gente trabalha muito com a associação livre. O que é associação livre? Deixar você falar livremente sobre um determinado tema que às vezes você acha que é bobo, mas para nós vai desvendar vários mistérios e coisas importantes sobre você, tá? Então compreenda isso. Então, assim, volta, Thaís, e nos dá exemplos ou continua essa questão aqui sobre essa questão da verdade para nós. Vou dar um exemplo. Uma pessoa vai até um determinado médico. Você quer exemplos de histórias, é isso? Eu quero exemplos dessa situação que nós estamos trazendo de herança invisível. Porque se eu for trazer os meus exemplos aqui, eu vou expor meu papai e minha mamãe e eu não quero que minha mãe se Ah, brigue sim. comigo. Sim, vamos lá. Não, sim. Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa vai até a quiropraxia, tá? E a quiropraxia, quem não sabe, ali é um profissional que faz os movimentos, né? Na coluna, o movimento no corpo para alinhar a sua coluna, alinhar a sua postura. E, de repente, a hora que a pessoa vai para o seu pescoço, você começa a ter uma crise muito forte, uma crise muito forte, muito forte. Começa a te faltar o ar. E ali a pessoa começa a fazer uma manobra, né? Porque eles profissionais ali, eles sabem como fazer voltar você a respirar, te acalmar também. Eles, como fisioterapeuta, aprendem toda essa parte do corpo. E aí para. De repente para ali, consegue. Aí a pessoa fala assim: olha, isso que você está sentindo não tem nada a ver com a quiropraxia. Isso tem a ver com alguma dor que foi acionada emocional na sua vida. Você faz terapia? Aí a pessoa falou: sim, leva até seu terapeuta para a gente conversar sobre isso, para ele te ajudar referente a isso. E ali essa pessoa ela vai até a terapia e ela traz essa questão. E olha só, ela não trouxe com a solução ou com a resposta. Ela trouxe. E a gente foi tentando ali com algumas perguntas. Aí o terapeuta pode fazer a pergunta: e o que te lembra o apertar o pescoço? Somente essa pergunta. A pessoa, lembrei, estava guardado. Lembra que a gente acabou de conversar do guardado? Andressa, eu sempre falo assim, já pensou se o nosso cérebro, tudo que a gente viveu, estivesse de forma muito viva, como que a gente iria trabalhar?
Como que a gente iria dar conta do cotidiano de raciocinar? Então, isso é parte do funcionamento do nosso cérebro, tá ali guardado. Só que quando essa dor é acionada, ela volta, como se fosse no dia, tá? Só para vocês entenderem. E na psicanálise a gente trabalha o inconsciente. Então ali a pessoa, lembrei. E olha só o que era. Pai chegava bêbado. Quando chegava bêbado, para fazer a questão da mãe sofrer, pegava essa criança de 3 a 4 anos e puxava pelo pescoço. E segurava assim, ó. Até ela perder o ar. E depois soltava. Gente, fez sentido a quiropraxia, a hora que pegou no pescoço? Essa pessoa, ela provavelmente chegou no consultório com uma culpa gigante de ter tido uma crise que parecia que ela ia morrer, porque a pessoa ela se sente culpada do descontrole, culpada daquele momento, a vergonha que ela passou na frente ali do profissional. Mas que bom que ela teve um profissional top ali, que conseguiu identificar a parte que era emocional e pôde direcionar ela. Então, assim, a gente vê com esse exemplo, Andressa, que realmente está guardadinho ali, houve uma herança, algo que a pessoa experimentou, nós estamos falando de algo físico. O toque físico no pescoço levou o corpo dela a reagir quando ela tinha ali 3 a 4 anos de idade. Então é algo muito forte, né, Andressa? E assim, esse é um exemplo, olha só que interessante. Ela tem dores, ela vai numa pessoa, quiroplasta, vai lá. Quiroprata. Quiroprata, esse trava-línguas aí, vai lá. Esse profissional, além de ser profissional dessa área, ele tem sensibilidade, conduz ela a um terapeuta. O terapeuta, por sua vez, faz a pergunta correta, identifica e trata. E essa pessoa, ela vai caminhar numa trajetória de cura. Ela vai se livrar de dores do seu corpo, dores no seu físico, vai tratar o seu emocional, que também pode gerar essas dores no físico, e vai ter uma vida mais leve. Então, nós precisamos olhar para isso, né? Thaís, enquanto você falava, eu estava lembrando de uma conversa que eu tive esses dias por aqui, e eu estava fazendo uma... Eu estava conversando, né? E a pessoa falou assim, um exemplo. Eu não tenho dinheiro. Aí, no meu cérebro no meu cérebro, Andressa, eu não tenho dinheiro eu não tenho dinheiro para coisas supérfluas ou bobas. Para algumas pessoas, eu não tenho dinheiro não tenho dinheiro para pagar a conta de água, luz, internet, não tenho dinheiro para comer, para comprar um ovo para comer cozido, ok? E para outras pessoas, não ter dinheiro é carregar uma bolsinha de couro com 10 mil reais dentro. É verdade. Eu tive experiências e conexão com esse tipo de pessoa. Então, assim, nós precisamos também entender o que a pessoa está dizendo. Uhum. O que é o eu não tenho dinheiro, gente? Por favor. Né? Então, por isso a importância de você olhar para as heranças que você está trazendo. Porque as heranças, elas te levam para lugares, mas você pode quebrar isso. Vamos continuar, então. Andressa, posso ler aqui um comentário? Claro. Da Vivian. Eu ouvi na minha infância que filhos não dá lucro. E ela escreveu, passei a minha vida achando que iria ser vendida. Olha isso, gente. Nossa.
a interpretação da criança, daquilo que parece ser inofensivo, não dá lucro. Ela poderia também ter desenvolvido aí uma questão de não querer ter filhos, também pode ser uma crença desenvolvida ali que só dá gasto, né? Porque se não dá lucro, só dá gasto. Então, Exato. muito, muito forte isso que ela trouxe aqui. Muito obrigada Podem por participar, compartilhar, pessoal, viu? vamos lá. Mesmo. E assim, ó, se você puder compartilhar, é Vivian, né? É que não tá aparecendo para mim os comentários. Se você puder compartilhar uma dor que você acredita que pode ter gerado em você, aí a gente comenta, tá bom? Vamos seguindo. Olha só. Por que eu repito relacionamentos ruins se eu vi meus pais sofrendo com isso? Espírito de Deus. Ai, 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 ai. Por que eu repito relacionamentos ruins se eu vi meus pais sofrerem? Vamos lá, né? Olha só o que tá aqui, ó. Parece um boicote, mas é uma tentativa de curar ou de pertencimento. Muito doido isso, né, Andressa? Muito. Vamos imaginar aí que você viu a sua vida inteira, por vários momentos, a sua mãe olhando para um prato vazio, buscando alimento, né? Vamos ir ao extremo aqui. E de repente você se casa, né? Você tem a sua família e de repente a sua mesa é farta. Meu pai. E a pessoa se sente culpada porque ela prosperou, né? Às vezes não vê que ela pode, com aquela prosperidade, também abundar na vida da mãe, se ainda realmente existe o prato vazio, né? E o que é esse auto-boicote? Olha só, gente, inconscientemente, de novo, as histórias que estão ali, a forma que você viu e a forma que você quer pertencer ali, a sua família, muitas vezes se fideliza ao sentimento da mãe, de vazio, de escassez, do pai ou outra figura que você foi cuidado. E ali, naquele lugar onde existe fartura, existem pessoas que acontece, tá? Ela pode jogar, por exemplo, eu quero ganhar mais, né? Quero ter mais, pode ir para esse extremo e perder tudo, porque a gente conhece histórias assim. Existem casos de pessoas que compram compulsivamente e não entendem o porquê que compra. Tem roupas com etiqueta, milhares de roupas ali no guarda-roupa. Tem, às vezes, muitas coisas que não precisava ter naquele momento, só para realmente experimentar a escassez, né? Ficar devendo no banco, ter dívida. Então, assim, nós estamos falando aqui de um assunto que rende horas para a gente poder falar. Vamos tentar enxugar aqui. Mas, olha, a questão também, se você viu, né, que aqui a gente falou, por que que eu entro em relacionamentos, né? Repito relacionamentos quando eu vejo eu estou me relacionando com alguém parecido ali com o sofrimento que a minha mãe teve, né? Ou com o meu pai, né? Também pode ser a figura paterna. Então, você pode estar ali repetindo algo por você acreditar que você precisa também fazer parte desse sofrimento. E inconscientemente você sofre, porque você viu sua mãe sofrer, toda mulher sofre, então você vai sofrer também. Aí o que que acontece? Um dos padrões, você pode estar num relacionamento onde você mesma não se permite ter voz. Muitas mulheres, Andressa, às vezes chega pra gente falando que o marido é narcisista. Não sei se você já encontrou pessoas assim. Nós queremos trazer clareza aqui. Por isso essa live é importante. Muitas vezes o marido não é narcisista, mas a figura que a pessoa traz é a figura que um dia ela experimentou lá atrás. E qualquer sinal e possibilidade parecida, ela volta lá. E ela não tem a coragem, né,
Mas não porque ela não quer, é porque aquilo já esteve tão sólido na vida dela que ela não tem voz para mudar o padrão. Se a mãe dela se calava e ela aprendeu a se calar, então ela se cala aqui. E ela tem, às vezes, essa falta do movimento. Às vezes o marido ali está querendo ouvir o que ela tem para dizer, ouvir o que está passando aqui dentro e ela se cala. Eu peguei um caso recente que o casamento finalizou porque a mulher não conseguia se expressar. O marido sentava para conversar e ela não conseguia, gente. Um casamento finalizado. Aí eu disse para ele: puxa, que pena que vocês não vieram antes para a terapia, porque poderia ajudar muito a cortar esse ciclo, né? Então, Thaís, seria uma isso, coisa. Andressa. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Aqui, assim, para a gente trazer de uma forma talvez um pouco mais simples, é Tá. assim, ó. O que que acontece? Você vive a vida com aquilo que você acredita que é normal. Isso. Normal. Por exemplo, né? É normal ter um marido que bate na esposa. Então, quando aquela criança se tornar adulta, ela vai casar e para ela vai ser normal ter um marido que bate na esposa. Isso. Aí acontece de a pessoa encontrar uma pessoa um marido que não agride. Ela vai ter dificuldade de viver aquele relacionamento. Por quê? O normal pode ferir a história da mãe ou de quem ficou lá atrás. Então ela não consegue ter o relacionamento. É aí que falta o bote. E para não ter, ela não deixa a história da mãe ou da pessoa que viveu aquela dor não teve valor, ela se permanecer pertencendo àquele meio de relacionamento, ela não se permite viver o novo. Olha que situação. Então, Forte, né? muitas vezes a pessoa se sujeita ao normal, É isso. mesmo sabendo que não é o ideal, porque é um padrão que está na mente dela. Tem mais um comentário aqui da Geisia. Ela falou assim: eu não consigo guardar nada. Sempre passei pela situação de ver minha roupa de inverno 6 meses até usar. Roupa de verão, 6 meses também, porque meus avós compravam antes. Você entendeu? Não consigo guardar nada. Sempre passei pela situação de ver minha roupa Você de não inverno. consegue guardar roupas, é isso? Tenta explicar um pouquinho melhor para nós, É, para a gente te ajudar aqui. Geisiane, explica melhor aí pra gente, eu não consegui entender muito bem, me desculpe. Tá, e aí eu vou dar um exemplo de uma cliente que eu atendi esses dias atrás, Thaís. Depois de um tempo de terapia, a pessoa começa a se autoanalisar, né? Muito legal, Ah, gente. é muito legal, Nossa, dá um satisfação, prazer no terapeuta que você fala assim, verdade. não certo esse trem, Que aleluia. gracinha. Os corações em pipoca, assim, né? Ela falou assim pra mim, Andressa, eu trouxe um problema. Eu falei, vamos lá. Eu não consigo ter dinheiro na minha conta. Aí eu falei, vamos elaborar. Aí ela falou assim, toda vez que tem um dinheiro na minha conta ou que eu tenho um limite no meu cartão de crédito, eu vou na Shopee. Ai, ai, Aí ai, eu, ai. aí antes de eu perguntar, Thaís, muito legal, né? Ela já tá comigo já tem um tempo, é uma graça. Aí ela pegou e falou assim pra mim. E aí eu peguei, orei a Deus, apresentei isso a Deus, fiz um voto que eu não vou comprar mais nada porque eu preciso guardar dinheiro. E aí eu falei, aí eu fui fazer assim, ela falou assim, porque na minha infância eu sofri muita escassez, eu não tinha nada, a gente sentia fome, falta disso, falta daquilo outro. Nananana.
Aí ela foi trazendo, trazendo, trazendo. Eu falei, você trouxe isso tudo para análise? Ela, por que mesmo? Sendo que você já identificou, já tratou, já tem um plano, já resolveu. Ela, só para você entender que eu estou evoluindo. Aleluia! E agora, né, diante disso, né, ela está conseguindo fazer algumas coisas e tal, e está ponderando melhor. Então, são passos, né? Trazer é bom, olhar é bom, né? Depois, se tiver, coloca para nós aqui para a gente entender essa questão do não consigo guardar nada, tá bom? Vamos avançando aqui, ó. Como a escassez e o medo de faltar dinheiro podem ser herdados? Isso é muito comum em famílias de imigrantes ou pessoas que passaram por grandes privações. A pobreza vira um traço de identidade. Nessas famílias, o discurso é: nós somos pobres, mas somos honestos. E aí, para variar, claro que eu vou expor a minha história, né, gente? Eu E sou olha filha de um só, papai. gente. Hã? Ó, eu vou contar uma historinha só, aí você já Isso, coloca. bora. Eu sou filha de um papai que 5 filhos, minha avó e meu vovô, ok? Meu avô, né, ele muito simples e tal, trabalhava, mas as condições eram bem limitadas. E a minha avó trabalhava como ajudante nas casas e tal, né? E eles chegaram em situações de passar muitas necessidades e tal. E meu pai contava uma história que um dia eles pegaram um pão francês para dividir em 7. Então, assim, o meu pai, ele por muito tempo, ele teve aí muitas privações, né? E meu pai não viajava, meu pai não passeava. No decorrer da minha vida toda, meu pai foi para a praia comigo uma vez. E eu tinha, se eu não me engano, 6 anos de idade, depois nunca mais. E meu pai faleceu com 93 anos de idade, eu já tinha 40. Ele não viajava, meu pai nunca andou de avião. Meu pai era uma pessoa super assim, ele precisava do dinheiro, entende, Thaís? Guardar o dinheiro, segurar o dinheiro, ter guardado o dinheiro, era um negócio, assim. Gente, e assim, quando ele foi ficando mais idoso, né? Ele tinha uma limitação aí de ir no banco e tal, tal. Sabe o que ele fez? Ele colocou um pouco do dinheiro que ele tinha, ele colocou no meu nome. E aí eu ia na casa dele, ele falava assim: abre o banco que eu quero ver se você não me roubou. Ai, Eu tinha que abrir a conta bancária e mostrar o saldo para ele. E eu precisava ter maturidade para isso. Por quê? Eu precisava entender que ele passou por muitas privações, por muitas situações, por muita fome, por muitas coisas, né? Imagina um pão francês para 7 pessoas. e aqui a gente não tá, né, Andressa, culpando os nossos pais de maneira nenhuma. A gente está entendendo o que eles viveram, porque era aquilo que eles tinham para aquela época, e a gente entender toda a história e pegar Isso. aquilo que faz parte da nossa história, né, da nossa É. família. E, Mas é a impor- gente, e é importante só colocar, Thaís, que assim, ó, como eu lidava quando ele falava isso para mim. Eu falava assim, o dinheiro é de quem mesmo? É meu. Eu falei assim, então peraí que eu vou abrir aqui a internet aqui, menino, pra tu ver esse trem. Né? Até mesmo porque, meu filho, sim, né? Aí eu abria, mostrava pra ele, ele, tá tudo aí, né? Eu, tá, fofo, porque eu chamava ele de fofo, né? Então, assim, não é que ele estava me acusando de algo, mas ele tinha tinha. um medo de uma história de muita limitação. Então, o como as pessoas trazem as situações também, a gente precisa ponderar em como vai lidar, ter maturidade, fazer o filtro, isso é importante. Bora lá, Thaís. É isso mesmo. E essa questão também da escassez envolve bastante a questão da prosperidade, na questão da permissão. Às vezes você tem Hum, tudo, você é inteligente, você é capacitado, ou capacitado, né? Quem os homens estiverem ouvindo aí, só que assim, você não tem a permissão, porque você está ligado a uma história e preso a uma história.
honrar os pais é você conseguir pegar tudo aquilo que ali foi construído e poder ainda ser melhor que o pai, melhor que a mãe, dar um outro futuro para os seus filhos. Então, assim, pega o que é bom, né? A gente tem essa questão de pegar aquilo que é ruim, do ser humano a gente ir para esse lugar, né? Pegue aquilo que é bom. Seu pai provavelmente um homem honesto, né? Não é, Andressa? Tem Sim. muitas qualidades ali do seu pai, né? Até Aprendi com mesmo de ele guardar. guardar. Guardar é Aprendi com ele importante. guardar dinheiro, aprendi com Sim, ele investir, aprendi com ele controlar as minhas finanças, isso. aprendi com ele pagar as minhas contas adiantadas em dia, aprendi com ele a importância do nome, de ter o nome limpo. Isso, é verdade. Olha lá, Não tem é o só pessoal coisa ruim. comentando, ó, o pessoal tá falando aqui, ó, Andressa, minha mãe passou por muitas dificuldades quando criança, e minha mãe é igual à sua história. Minha mãe disse que dividia um ovo, não era um pão, da proteína aqui. Aí também a Vivian falou, essa é a sua história e de milhares de famílias, eu passo isso também. Aí aqui, É. Abel. Minha mãe não quer gastar com nada e quando gasta fica o tempo todo falando, né? Isso é o medo, né? Mas aí o que, que a gente pode fazer aqui, né, Thaís? Acolher, tá? Acolha. Sim, O meu pai, em algum momento, Thaís, em algum momento, meu pai se sentiu seguro, né? Porque eu não me sentia atacada, eu entendia o cenário dele. E eu nem era psicanalista, tá? E aí, o que, que eu parabéns. falei? Aí eu acolhia ele. Só que chegou um tempo que virou a chavinha dele. Ele pegou e falou assim: peraí, eu tô com 90 anos de idade, eu vou escolher se eu. Não, né? Ai, vamos comprar uma pizza. Gente, no dia que ele falou, vou comprar uma pizza, eu falei, oi, tá tudo bem? Ele, vou comprar uma pizza. O dia que eu chegava e ele falava assim, ele não perguntava nada do banco, eu quieta na minha também. Mas assim, sabe, a acolhida da pessoa. Acolha a pessoa, tá? É, Por quê? Nada mais, nada menos. Por exemplo, a mãe da Bel. Bel, a sua mãe é insegura. Ela tem medo da dor se repetir. é, Nada mais, nada menos do que isso. Uma pessoa que vive buscando controle, e aí eu estou me descrevendo agora. Uma pessoa que vive buscando controle. Uma pessoa que vive querendo guardar dinheiro, que estuda de como guardar dinheiro. Uma pessoa que quer antecipar tudo é uma pessoa extremamente insegura. Ela está buscando segurança. Vá para terapia, pelo amor de Deus. é muito importante. A terapia ajuda muito, muito. Não é que você ali vai falar da sua história, vai ser uma vez só. Muitas vezes você vai ter que repetir, repetir, repetir até a sua mente ir elaborando essa dor e encontrando esse ambiente seguro e saindo desse lugar de dor e indo para o recurso, né? Que a gente fala na análise corporal, a gente tem esse trabalho, né? Da questão de você trabalhar no recurso e você está trabalhando na dor, né? Então, é muito importante. Agora, a Andrea falou assim, ó, minha mãe passou muita escassez, que teve um tempo que desenvolveu uma compulsão em comprar celular. O que ela estava querendo naquele momento, né? Será que era o celular? Ou será que ela precisava verbalizar alguma coisa, né? As pessoas também vai para o lado da compulsão pela carência também de algo, de afeto, ou da necessidade de acolhimento, ou da necessidade de verbalizar alguma coisa que está sentindo. Então, por isso a importância, né, da gente estar em terapia também. Vamos falar agora, tá? Traz para nós aqui, por favor, comportamentos agressivos e vícios. Ou vícios também podem passar de geração em geração? Ai, Andressa, como isso é também algo que acontece demais. E a gente vê casos, né, de questões de agressão, pessoas que viveram essa parte da violência doméstica, né?
às vezes pode desenvolver ali dentro do casamento a questão assim, a pessoa foi muito agredida, ela foi vítima, certo? Na agressão do pai, ouviu a mãe, e a pessoa também, em consequência, teve ali as demandas ali da questão da violência doméstica, ela pode sim desenvolver um comportamento agressivo e protetivo com o ego dela, né? Com tudo aquilo que ela sente, que ela pensa, ela se protege e acaba agredindo o outro. Às vezes não vai para o excesso da agressão física, mas pode ser um agressor, que agora a gente sabe que está sendo aí colocado como também crime a agressão psicológica, que eu acredito que seja uma das coisas mais difíceis, porque ninguém vê. O tapa é visível, né? O corte é visível, mas pessoas que passam pela questão de abuso psicológico, como é difícil as pessoas entenderem o pós-traumático, né? O pós-agressão, né? E a gente fala aqui, ó, dessas pessoas que têm esse comportamento, você não é uma pessoa ruim. Você só está repetindo aquilo que você viu. Você não tem a consciência de que você, muitas vezes, está repetindo algo. Por exemplo, a gente pode pegar casos de mulheres em que o pai era muito agressivo. Existem mulheres que podem ir para esse lugar da agressividade de ser aquela pessoa que cria um muro. Nenhum homem vai fazer o que o meu pai fez comigo. E ali, quem recebe essa carga? O marido. E aí passa por um relacionamento, passa por outro relacionamento e vai indo. Mas e aí a pessoa assume essa culpa, né? O problema sou eu, mas ela também não sabe como resolver. Então, por isso que realmente quando a gente vai entendendo esses padrões, fica algo assim, caramba, clareia. É como se fosse aquela luz colocada naquele porão escuro, começa a clarear, né? E você vai acendendo ali uma vela ali, outra ali, para iluminar. Daqui a pouco, uau, era tudo essa bagagem e lixo que estava aqui. Vamos começar a tirar, né? Então, tem muito a ver com isso. Então, gritos com seu filho, às vezes você está ali, é uma coisa simples, você grita com seu filho, a hora que você vê, você está gritando como você viu, talvez a sua mãe, como você viu o seu pai gritar. Ou ao contrário. E aqui eu queria só trazer um adendo, uma observação que eu sempre trago para os pacientes que são cristãos, né? A gente traz um pouquinho da palavra de Deus, que Paulo fala sobre em tudo a gente ser moderado, porque nós, como seres humanos, e a nossa natureza adâmica, pecaminosa, nós vamos para os extremos, tá? Sempre. Ou a gente vai para o bom, ou a gente vai para o ruim. O meio termo a gente tem bastante dificuldade. E aí eu sempre falo que sede em tudo moderados, quem traz essa moderação é a gente ter contato com a palavra de Deus e o Espírito Santo. Porque nós, como seres humanos, nós somos falhos mesmo. E tá tudo bem falhar. Tinha um chefe meu que falava assim, ele falava assim, era engraçado. Você errar é humano. Ele falava desse jeito, né? Que a gente era da área de produção, mas permanecer no erro é uma burrice. Eu falava, faz sentido, porque se você está toda hora repetindo isso, não te incomoda, né? E a agressividade, o que, que vai acontecendo? Vai distanciando o seu filho de você, vai distanciando o seu marido ou sua esposa de você, e sem perceber, você vai ter no mesmo ambiente que você tinha lá atrás. E a omissão, né? Existem pessoas que experimentaram a violência, aquela coisa agitada e de repente se cala em nome da paz. Mas o negócio está caindo, está desmoronando e a pessoa ela não
reage, ela não fala, ela não expressa. Isso também é um perigo. Extremamente perigoso. Olha só, a Bel colocou um comentário aqui, Thaís. Tá. Minha mãe tem 86 anos, fica mais difícil a terapia. Bel, eu assim, por experiência própria, eu tenho um chamego. E a forma que eu vou falar é carinhosa, tá? Eu tenho um chamego com as veinhas. Eu chego na igreja, eu quero agarrar elas. Tem umas senhorinhas com os cabelinhos branquinhos, assim. Gente, vocês não têm base, que eu tenho vontade de agarrar elas, assim. Tem um amor, uma coisa tão gostosa. E o que acontece? Às vezes, a gente precisa chegar na pessoa e não especificamente dizer assim, olha, eu vou te pôr para fazer terapia, mas você levar essa pessoa à terapia para que ela converse, bate papo, conte histórias. Então, Verdade. por exemplo, eu tenho uma cliente que eu atendo que ela é estudante de medicina e eu estava conversando com ela sobre o que a lei traz sobre a obrigatoriedade de um diagnóstico. Olha só. E aí ela falou assim, Andressa, nós precisamos avaliar e entender o que é obrigatório, o que não é, e ponderar cada situação e tal. Por quê? Porque às vezes a pessoa ter consciência de um diagnóstico, por exemplo, pode levar ela à morte. Olha só. Então, você talvez o plano aqui seja você colocar a pessoa num contexto onde ela vai poder contar as histórias de vida dela e ela se conectando com o terapeuta, ela vai poder então, o terapeuta ou a terapeuta, a pessoa que estiver ouvindo ali, ela vai poder fazer perguntas e essas perguntas vai gerando cura nela sem obrigatoriamente dizer assim, olha, eu estou fazendo terapia com você, olha, eu quero tratar você, olha, eu quero mudar você. Porque o como você apresenta um tratamento, uma terapia, uma possibilidade, um caminho, muda o resultado. Então, realmente é desafiador mudar a forma de uma pessoa com uma idade já avançada mudar. É difícil mudar. Isso. Existe um desafio de mudar. Porém, só o fato da pessoa, a psicanálise, ela traz a abordagem da cura pela fala. É. Então, só o fato de você dar abertura da pessoa sentar e falar a história dela, contar as dores dela e ela ser acolhida, amada, se sentir segura, sem julgamento, pode gerar uma mudança de comportamento. Considere e pondere essa possibilidade, tá? É uma ideia. Eu precisei fazer esse parênteses aqui. Aí ela Bom, colocou, gosta demais de falar, mas só fala de coisas do passado e fala de coisas ruins. Às vezes da fase também que está vivendo, que tipo não tem muito mais futuro, né? Por isso que fala mais do passado. Mas só isso que a Andressa falou é muito importante. Eles são muito carentes de falar. Deixa falar. Porque aí a terapeuta não vai se importar se está falando só do passado. Né? A gente vai ali trazendo, posicionando algumas coisas que daqui a pouco ela está falando do presente. Opa, se falta 5, 6 anos, vamos viver bem esses 5, 6 anos. O que pode ser feito nesse tempo, né? Então, trazer essa esperança, porque muitas vezes o idoso ele tem essa questão mesmo de companhia, de pessoas ouvirem, né? Porque fica sempre, às vezes, repetindo a mesma coisa, e para quem é o familiar ali, às vezes é difícil, é complicado, às vezes, de e tudo acolher, né? o terapeuta, né, a terapeuta, ela precisa ser curiosa, ela precisa estar atenta, ela Sim, precisa estar presente. Então, proporcionar esse tempo para a pessoa pode mudar e ter um impacto bem positivo, né? eu falando Aí, dos velhinhos, eu lembro que eu adolescente, eu ficava ouvindo as histórias das irmãzinhas da igreja, sentava e ficava ali ouvindo, e eu mal sabia que um dia ia ouvir histórias, já gostava desde adolescente. olha, Vamos Deus já lá, estava André. te treinando, Thaís. É,
Ai, ai, ai. Olha um outro ponto que a Thaís apontou aqui, que é bem interessante. Tomara que a live não caia nessa hora, Senhor, segura. Seguro. Como, como eu sei se um desejo é meu ou se estou apenas realizando o sonho dos meus pais? Ai, 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 ai. E aí, Andressa? Olha só. Ah, sabe aquelas famílias? Nada contra, tá, gente? Sabe aquelas famílias que todo mundo é advogado, que todo mundo é médico, que todo mundo é. Esse é um exemplo, né? É isso aí. Mas Será que é sobre o que você sonha, o que você deseja, o que você almeja, ou sobre uma herança invisível que está ali? E aí, muito interessante que a Thaís colocou assim, ó. O segredo é o tipo de cansaço. é, ó, Que tipo de cansaço que você tem? Você tem, assim, é um cansaço, mas te realiza? É igual nós terapeutas aqui, né? A gente faz os atendimentos e tal, no final do dia a gente tá cansado, mas a gente tem aquela sensação de tipo, ajudei, a pessoa teve resultado, a pessoa está melhor, as pessoas estão evoluindo. Eu senti prazer em fazer aquilo. Ou, nossa, eu estou arrastando e carregando o mundo. É uma sobrecarga, é um sacrifício. E aí, um exemplo, Thaís, é assim: ontem, por exemplo, né, eu saí de casa, fui para consultoria de manhã, aí fui visitar a igreja do Acorde Agora em Campinas, depois eu fui visitar minha mãe em Hortolândia, depois eu fui para o culto em Valinhos uau. e cheguei em casa 11 e pouquinho da noite, vivendo o meu propósito, o meu chamado, o meu sonho, o meu sonho. Tô cansada? Tô cansada, mas eu senti prazer em cada lugar que eu estive. Se eu estivesse, por exemplo, o meu pai era alfaiate, se eu estivesse costurando, sendo, né, costureira, será que eu seria feliz como eu sou hoje? Se eu fosse advogada, como a minha mãe sonhava que eu fosse, será que eu seria feliz como eu sou hoje? O que você acha, Thaís? Até poderia, tá? Você ser assim uma pessoa de referência, porque é um dos seus traços é esse. Tudo que pega para fazer, faz com excelência. Só que essa questão, quando a pessoa chega numa posição onde ela não foi elaborando por conta dela, é um vazio, cria-se um vazio. Por isso que a gente vê muitas pessoas, às vezes em cargos, né, que qualquer pessoa desejaria estar, mas aquilo não completa, porque ela não se encontrou, ela foi indo, uma oportunidade aqui, outra ali, ó, filho, faz isso daqui, né? O pai direciona e tem que ser aquilo ali, né? Então, assim, você está no lugar aonde você deveria estar, na hora que era para estar, e com as pessoas com quem você deveria estar, Andressa. E com Então, certeza, conhecendo um pouquinho da sua história, aquilo que você falou, são tantas coisas que você poderia falar aqui, é. muitas. Então, esse é um exemplo, tá? E assim, ó, tá tudo bem se você decidir seguir. Tá tudo Sim, bem. A gente não tá aqui para falar para você tá errado ou certo, tá não. tudo bem. Mas para mim, por exemplo, meu pai ele foi taxista por muitos anos. Eu amo dirigir. Isso eu peguei para mim com força, inclusive da briga quem vai dirigir o carro, entendeu? Agora, costurar já não é para mim. Eu prefiro costurar as emoções, os pensamentos e tudo mais. Então, assim, você pode olhar isso, né? E aí, assim, pensa, né? Pensa. Olha só,
Se meus pais não estivessem olhando, o que eu escolheria para minha vida? Essa é uma pergunta boa. Se a resposta for não, você está sendo um troféu para eles e não o autor da sua história. Nessa hora eu te deixo um convite. Se você tiver esse pensamento, vem para cá. Vem pra gente cuidar de você. Chama a Thaís, me chama, né? Nós temos uma rede de relacionamentos Sim. com terapeutas, né? Se não gostar da verdinha, você vai com a Thaís, que é mais calminha, enfim. Entendeu? E Mas tem outra opção. que precisar. Não é por falta de terapeuta que você não vai Não, seguir. gente, eu lidero um grupo com 230 terapeutas. Se não for se nós não servir, a gente acha um papo que seja. É, Consegue, tá é, bom? Sem terapeuta tu não fica de jeito nenhum. Então pense, né? Eu sou a pessoa que direciona a minha história ou eu sou um troféu, tá? E quem é você? Bom, dá para honrar os pais e ser feliz, Thaís? tá. É aquilo que eu já tinha falado lá. Qual que é a melhor forma que você faz? Se o seu pai passou fome, seja próspero. Não tenha medo desse lugar. Aí a gente entra aqui numa questão muito importante. E apesar de toda a história registrada da sua família, a gente nem falou aqui de tragédias também, né? De situações tão difíceis, mas nós temos um Pai celestial que nos ajuda a reescrever a nossa história, né? Histórias de abandono, história de rejeição. Jesus experimentou tudo isso, sendo Deus. Por isso que ele está à destra de Deus e intercede por nós. Pai, olha lá, olha a dor da minha filha, a dor do meu filho, porque ele viveu todas as dores: humilhação, injustiça, abandono, rejeição. Então você está falando com um Deus que o próprio filho dele se sujeitou a passar no nosso lugar, para que você e eu pudéssemos ter a vida dele. E qual que é a vida? Deus é o dono do ouro e da prata. Então não tenha receio de prosperar. Não tenha. E a prosperidade que a gente está falando aqui não é só a prosperidade de recursos financeiros. Quando Deus entra na nossa vida, há prosperidade na questão dos nossos relacionamentos, há prosperidade nos nossos sentimentos, na nossa mente, no nosso coração. A gente vai sendo transformada, a identidade restaurada. Precioso demais. Então, assim, há como honrar? Há. Quando você pega aquela história e você agradece, muito obrigado, porque através da sua história eu cheguei até aqui. E você pode, a melhor homenagem que você pode fazer é olhar para o sacrifício deles e seguir com a sua vida e escrevendo agora a sua história. Escreva. Se dê o direito de também escrever a sua história. Você vai estar honrando seus pais, porque qual pai que não deseja ver o filho bem? Alegria. Em casos de transtornos, né? Narcisista, que não gosta de ver a alegria do filho e tudo mais. Mas o filho que não gosta de ver que pai que não gosta de ver o filho bem? Sim. Talvez eles não saibam expressar isso, né, Thaís? Sim, também, tá. Talvez. E assim, ó, talvez eles não saibam expressar que eles estão felizes com o seu crescimento por medo do que eles viveram. Sim, também. Então, talvez eles né? Mas eu lembro quando eu terminei minha segunda faculdade, Thaís, eu levei o meu pai. Não, acho que foi a primeira. Acho que foi quando eu terminei a primeira faculdade, eu levei meu pai na colação de grau. Mas imagina,
Meu pai estudou até o 4º ano, mas imagina, ele parecia um pombo, assim. Minha filha é formada. Oh, glória a Deus, aleluia, Ai, né? Então assim, sabe? Ele, ele, eles vão se alegrar com a sua conquista, com o seu avanço, com o seu crescimento. Ah, Andressa, mas eles falam que não vai dar nada certo. Filtra e veja. Filtra e faz. E aí, quando der certo, você não vai falar assim, ei, não te falei que ia dar certo? Não faça isso. No nome de Jesus, se você fizer isso, eu vou orar pela sua vida, amém? Você vai fazer assim, ó, deu certo, fluiu, você teve resultado, pega essa mãe, pega esse pai, essa pessoa que te criou, essa pessoa que cuida de você, leva ela para comer num restaurante gostoso. Entendeu? A alegria do meu pai, Thaís, era no dia do aniversário dele eu comprar um bolo, daqueles bolos que com recheio, assim, eu orava pela diabetes dele, assim, comprar aqueles bolos com 1 quilo de recheio, assim, caro bolo, ele não compraria nunca, mas eu levava, ele comprava 1 quilo de bolo, ele falava assim, você não quer, né? Você tá sempre de dieta, você não quer, né? A alegria dele era comer aquele bendito, aquele bolo de doce de leite. Era a ai, minha maneira de honrar ele. Pai, obrigada por tudo que você me ensinou. Pai, obrigada por me impulsionar. Pai, obrigada por duvidar de mim. Honre a sua história. é isso mesmo. Fazendo o que você foi chamado para fazer. Faça o seu melhor. Vamos terminar então, ó. Vamos. Como, Thaís? Como você pode quebrar essas heranças? É aquilo que a gente já falou também, que dentro do processo terapêutico é como se acendesse a luz no porão. E vai acendendo, sabe aquela lanterna que vai começando a espalhar o foco assim, vai abrindo? Você vai enxergando muitos cenários. Por isso que a terapia é importante como profissional, porque vai abrindo aos poucos. Porque talvez se der aquele clarão de uma vez, você vai assustar e vai fugir da terapia. Porque tem pessoas que, por mais que uma pequena verdade ali, ela tem dificuldade de acessar aquele lugar. E ela foge da terapia. Olha, quero falar com quem já fugiu da terapia. Tá tudo bem você ter fugido. Pode voltar. Volte, porque às vezes o acesso à dor realmente é algo que você não quer enxergar. Porque dói muito. Mas a gente está aqui para dizer que dói muito mesmo. A gente não vai mentir aqui para vocês. Mas dói muito mais você prolongar a sua vida toda com essa dor. E não só isso, né, Andressa? Você vai propagar essa dor talvez para a próxima geração. Então, Exato. venha. Você que está distante da terapia, tem a necessidade de tratar muitas coisas, a gente sabe que a terapia é sempre bom, né? Às vezes as pessoas têm esse tabu ainda, e lá no meu perfil tem terapia sem tabu. Por quê? Porque às vezes a gente oferece, a gente foi lá no Taquaral oferecer, teve um senhor que falou assim, eu não sou louco, eu não sou louco. Mas, gente, a terapia também é para aqueles que desejam melhorar cada vez mais. Existem as intervenções quando o negócio está muito crítico, existe. Pessoas que estão desequilibradas ali, que a gente precisa ajudar, trazer de volta essa pessoa, né? Com a ajuda dela também. Mas também as pessoas que desejam cada vez serem melhores. Não para provar para alguém, mas para ter uma vida mais leve, né, Andressa? Exato. Assim, o que acontece, né? A terapia ela é um desafio. É, Né? Ela é um desafio, mas ele é um desafio bom. é, Então, assim, a gente precisa entender que se conhecer é um caminho para o desenvolvimento. sim. Então, em alguns momentos, você vai para terapia para falar de alguém? Vai? Claro que, claro que vai.
Mas, no final, tudo se resume a você olhar para você, né? Então, e olhar para você é bom, né? Então, assim, eu já tive clientes, Thaís, que falaram assim para mim, Andressa, eu não quero falar sobre tudo isso, sobre isso. Tá bom, então nós vamos falando sobre outras coisas até que um dia a pessoa chega e fala assim, eu não quero falar sobre isso. E tá tudo bem. Nós vamos saber respeitar o seu momento, o seu espaço, respeitar você, te acolher, te abraçar, cuidar de você. Né? E o convite é que você venha se cuidar, que você olhe para você, né? Porque o que, que acontece? Olha só uma frase que a Thaís colocou aqui. Se não conhecemos nossa própria história, somos condenados a repetir. E eu costumo falar uma frase que fala assim, ó, enquanto você não aprende a lidar com aquela dor, ela se repete. E não é só sobre dor, sobre tipos de pessoas na sua vida, tipos de relacionamento, tipo de forma que você. Tipo de forma foi esquisito. Formas como você foi tratado. Ai, de vez em Tá quando sai tudo uns negócios. bem, Andressa. É, assim, a forma como você é tratado. Sabe assim? As coisas vão se repetindo até que você aprenda a lição. Nossa, aí você olha e fala assim, mas de novo isso? É, de novo isso. De novo. E assim, e ainda, aí quando você aprende a lição, ainda Deus permite que venha mais uma vez, para ele ter certeza que você tirou nota boa na prova. E nós não estamos falando de tirar 10, nós estamos falando que ele está validando se você está evoluindo no processo. Então, assim, você identifica, você trata e você muda. Então, assim, você quer, assim, né? Você quer seguir tendo os resultados que você tem hoje? Você quer seguir com a vida que você tem hoje? Se sim, top, maravilha, bora, vamos para cima. Não, Andressa, eu quero que mude. Thaís, eu quero mudar. Vem olhar para a sua história. Vem olhar para você. Vem identificar as oportunidades. Vale a pena. Você tem oportunidade Vale a de viver o novo. Existe uma vida de vitória para você. Existe uma vida leve para você. Existe uma vida de alegria, de sorriso, de luta, mas de conquista. Existe. Ninguém vai falar para você assim, você não vai ter. A gente não vai, né? Até mesmo porque nós somos cristãos, nós precisamos falar a verdade. Luta, desafios, problemas, situações, vai ter. Mas o como você vai lidar com isso pode mudar e você ser mais feliz. E você muda, tudo muda à sua volta. Quer novos resultados? Mude o que você está fazendo. Mais do mesmo, mesmo resultado. É isso aí. É isso mesmo. E aí, dentro daquilo que você falou, Andressa, muitas pessoas às vezes querem ir para o evangelho. Eu vou deixar isso, vou deixar aquilo, depois eu vou. Na terapia também, né? Às vezes, não, eu preciso ainda resolver essa situação. Não, 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 né? Eu queria deixar aqui um versículo que é Filipenses 1:6, que fala assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo, até o dia que ele voltar. Então, isso que a Andressa falou, vem a luta, para quê? Para nos aperfeiçoar. Não é para te derrubar. Aquilo que vem de Deus não é para te destruir, jamais. É para te aperfeiçoar, você cada vez superar, cada vez você ser melhor, para você estar pronto para estar com Ele. Né? Nós fomos deformados pelo pecado, estamos sendo aperfeiçoados por Cristo. Que coisa linda! Bom, vamos finalizar, porque nós temos atendimento, Sim, né? A gente claro. precisa trabalhar também. Amo O fazer pessoal live, mas gostou bastante, viu? O pessoal comentou glória a Deus. aqui. É isso Uma aí. declaração assim, preciso dizer que amo essa jovem chamada Andressa, pastor Jean. Olha! Meu pastor do coração, lindo. O pastor disse também assim, ó, nossa história tem uma missão, aprender, superar, aproveitar. Isso nos leva ao novo. A gente só consegue experimentar o novo deixando o velho. É, Mesmo. cheiro, seu lindo. Muito bom. Bom, olha só, gente. Vamos aproveitar para a gente fechar aqui.
Sim. tá? Bom, quem não sabe, eu sou líder de grupo do Instituto Fazendo a Diferença. E eu quero te fazer 2 convites muito importantes e a Thaís participa disso e me ajuda também. Bom, aqui na região de Campinas, estado de São Paulo, nós vamos ter o Acorde Agora, dia 18/4. As inscrições estão abertas, eu estou postando o link diariamente. Se você quiser fazer inscrição agora, vai lá no link, tem um Linktree na minha bio. Você entra lá, tem o link para você fazer a sua inscrição. É um dia de imersão com a Ângela Cirino em Campinas, né? Nós vamos ter um momento onde nós vamos estar em 900 pessoas e você pode estar conosco. A sua presença é importante. Venha você, o marido, o filho, a partir de 16 anos pode participar. Traga a sua igreja, traga os vizinhos, sabe? Carece de um investimento, é necessário um investimento para que nós possamos prover para você o momento, porém, o que você vai receber, o investimento é pequeno e é maravilhoso e nós vamos estar lá para te receber e fazer com que esse evento aconteça. Outra coisa, em julho temos conferência terapêutica em São Paulo. Os links dos ingressos também estão no link da minha bio para você comprar o seu ingresso e fazer a inscrição. Faça o quanto antes. Se você é uma pessoa que vai se formar, precisa comprar antes, o quanto antes possível, porque as vagas para a formatura são limitadas, tá? Não vai ser tão grande como na última que formou, acho que, se eu não me engano, mais de 1.200 pessoas. Então, nós temos um limite de vagas para a formatura também. Faça a sua inscrição, faça esse investimento, participe desses eventos, é um momento maravilhoso. Siga os nossos perfis, eu e a Thaís, nós renovamos o contrato, né? De lives, já estamos trabalhando novos temas para trazer para você aqui. Thaís é maravilhosa, siga ela, me siga, nos acompanhe os nossos trabalhos. Ah, eu sou terapeuta do Instituto e tudo mais, quero participar de um grupo. Eu tenho um grupo com mais de 200 pessoas, me chama, eu coloco você lá, nós trocamos várias ideias e nos ajudamos. E estamos aqui para servir e adorar ao Senhor com a nossa vida, com a nossa história, porque nós estamos aqui para um propósito maior, que é levar cura e transformação para a sua vida, com base na palavra e no nosso trabalho, com qualidade, com amor à sua vida. Tá bom? Thaís, eu quero agradecer, né, pela sua disponibilidade, pelo seu empenho, por você vir. E abençoar você que ficou, abençoar você que vai assistir no gravado. Vem, esteja sempre conosco, logo vamos estar divulgando mais, tá bom? Um abraço para vocês. Um abraço, pessoal. Thaís, um dia abençoado, gente. Deixa eu só falar rapidinho, ó. O Acorde Agora é só uma fagulha para incendiar o seu coração no autoconhecimento, hein? Estejam lá, estaremos lá. Um abraço a todos. Obrigado para quem esteve até o final. Obrigado por quem assistiu a nossa live. É um prazer estar com você. E também Deus abençoe aqueles que ainda vão assistir essa live. Beijo, Andressa. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.